Contem com a minha vida. Como vocês sabem, eu sou Jaqueline Moraes e esse é o canal Graça Sem Retoques. E nós estamos aqui, juntinhos. Vamos lá ao tema de hoje? Você tem crédito com Deus? Quando esse tema veio à minha mente, claro que você começa a lembrar, né, de muitas coisas que você vivenciou, que você ouviu, que alguém lhe relatou, que alguém lhe contou. E você sabe que é muito interessante. Me fez lembrar de muitas pessoas que contam, né, suas histórias bíblicas, que têm lá os seus relatos, para que nós saibamos e tiramos, sim, proveito, né, dessa história, desse acontecimento, desse fato. E muito me chama a atenção, sabe, amados? O viver com crédito. Antes de eu começar, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu mesma não disse ainda. Terças e quintas, agora, eu vou estar às 10 horas, tá bom? Não mais às 8 da manhã. Eu estarei aqui às 10 horas, terças e quintas, Graça Sem Retoque, será às 10 horas, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto, eu fico bastante intrigada, né? De ouvir certas coisas e eu fico impressionada como o agir de Deus é tremendo, sabe? Como a gente vê a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Veja bem, lá em Filipenses 4,17, o apóstolo Paulo vem àquela igreja de Filipe e diz: olha, eu não quero donativos. O que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito com Deus. Na igreja de Filipe, ele estava falando sobre uma ajuda financeira. Mas esse crédito com Deus, eu acredito que ele vai muito além, sabe? Muito além da vida só financeira. Esse crédito com Deus, ele é algo muito forte, amados. E eu pensei em Ezequias. Ezequias era um homem que provou ter crédito com Deus. Quando ele se vira e ele fala: Senhor, andei diante de ti com inteireza de coração, com fidelidade, porque ele tinha recebido uma sentença de morte. O profeta vai lá e fala: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você certamente morrerá. Era uma sentença, amado. E aquele homem, então, não se contenta com aquela sentença. E ele, então, fala: Senhor, e ele começa a bater um papo com Deus. E ele começa a lembrar a Deus como se Deus pudesse ser lembrado de alguma coisa, mas o que interessa é que Deus voltou atrás. Deus não muda. Deus é único, ele é soberano, sabe? Ele é tremendo. Mas Deus viu a pureza daquele coração. E Deus então manda o profeta voltar e desfazer. Você sabe que ter crédito com Deus, amados, são experiências únicas e pessoais. Cada um de nós temos a nossa experiência com Deus. Tem pessoas que falam para minha irmã: eu sei que é isso, que é aquilo, mas acontece que eu vivi isso. E eu falei: amado, é a sua experiência com Deus. Quem sou eu? Né? Quem somos nós para entrar na intimidade do ser humano com Deus? O Deus, ele lida com seus filhos da maneira que ele quer, amados. E como ele quer, e ele sabe como age com cada um dos filhos. Existe aquele filho que ele tem que falar com dureza. Existe aquele filho que ele tem que só dar um conselho que segue. Não é assim na nossa casa? Existem aqueles filhos que você tem que, às vezes, usar de uma autoridade. Deus sabe exatamente como ele age com seus filhos e quem são os seus filhos. Ele conhece os que são seus. Então, amados, me chama a atenção, sabe? Ezequias, sabe? Um homem ali que os 15 anos nem foram tão produtivos para Ezequias. Mas, sabe, Deus ouviu Ezequias. Isso me leva a crer que Ezequias, ele tinha crédito com Deus. Outra figura que me vem à mente de pessoas que têm crédito com Deus é aquela mulher que via, sabe, aqueles profetas indo às cidades, que antigamente era muito comum, né? Pregar o evangelho, e ela chega para o marido e fala: marido, esses homens aí realmente são homens de Deus. O que você acha da gente fazer aqui um puxadinho, abrigar esses homens que eu vejo que falam em nome de Deus, que estão aqui semeando a palavra, que estão aqui, sabe, contando os feitos?
E aí o marido concorda. Dado um tempo, aqueles profetas percebem que aquela mulher não tem filho, amado. E aí eles vêm e profetiza na vida dela que ela teria um filho. Você vê? Ela tem um filho. Dado um momento, aquele filho morre. Aquela mulher foi de uma sabedoria, sabe? Eu olho e falei, Senhor, que crédito! Você acredita que o crédito meu e seu, ele depende das nossas atitudes, sabe? Da nossa forma de vida. Como é o nosso testemunho, as nossas ações, sabe? Ter crédito com Deus, amado, é prática, é ação. Não é eu ficar aqui, você aí, apáticos a tudo que acontece, não. Ter crédito com Deus é se lançar, é ser um cooperador, sabe? É ser um ministro da palavra, é pregar a verdade sem dolo, sem ganância, sem soberba, sem altivez. Isso é ter crédito com Deus, abençoados. E aquela mulher, então, seu filho morre. Ela poderia esbravejar, ela poderia fazer o que fosse, ela poderia começar a chorar, ela poderia falar, mas é aqueles profetas, mentira. Sabe o que ela fez? Ela foi ter com aqueles profetas, amado. Ela foi ter com aqueles homens que ela não pediu nada, que eles profetizaram sobre a vida dela. Você acredita que ao longo do caminho, ela ia passando por pessoas e alguém falou para ela, e aí tudo está bem? Ela falou, tudo vai bem. O filho morto. Ela, não, eu tenho crédito com Deus. As minhas ações dizem isso. O meu ser exala crédito com Deus. E quando ela vai diante daqueles homens, eles já sabiam que alguma coisa não estava errada, amado. E eles mandam ela voltar porque o filho dela estava vivo. Você sabe essas experiências chocantes que a gente, no nosso dia a dia, vai vivendo, eu e você? Outro bem interessante, que está lá em 1 Reis 3,17. Eu gosto desses relatos fortes, porque nos traz à memória, sabe, quem é Deus. Porque parece que às vezes as pessoas esquecem, não preciso orar. Que orar? Deus, eu só vou ter tudo que Deus quiser que eu tenha. Eu não preciso pedir nada para Deus. Eu não preciso, eu não vou fazer, porque Deus é Deus, Ele faz, Claro. Mas eu acho que você deve ter uma intimidade com Deus. Você deve orar a Deus, você deve conversar com Deus, você deve bater um papo com Deus. Eu sempre falo a respeito disso, sabe? E você vê lá que em 1 Reis 3,17, relata o fato de duas prostitutas que moravam, né, na mesma casa. E dada uma noite, amados, uma delas, as duas, têm filhos. Olha isso. Um nasceu vivo. Esse trecho é muito conhecido, né? O outro nasceu morto. O que aconteceu? Lá de madrugada, ela pega o seu filho morto e troca pelo filho vivo da outra. Ao amanhecer, aquela mulher percebe que aquele ali não é o filho dela. E aí, o desespero. E agora, o que eu faço? Meu filho é aquele que está com ela. Ela me deu o filho dela morto. E essas duas mulheres, então, é julgada por Salomão. Vão diante dele relatar o que aconteceu. E aí começa aquela briga. Não, o meu é o vivo. Não, o teu é o morto. Não, você trocou. Você fez, não fiz. Sabe? Depois você leia lá. Em 1 Reis 3,17. E Salomão, então, dá uma sentença. Sabe o que Salomão fala? Tudo bem, vamos resolver isso. Pega o bebê, parte ao meio e dá metade para cada uma. Nossa, parece chocante, né? Mas Salomão pediu sabedoria a Deus, amados. Salomão era um homem muito sábio. Diante dessa atitude de Salomão, a mãe biológica do bebê vivo falou, não precisa. Deu beber a ela. Ela abriu mão do seu filho para que ele viva. Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai se espelhando nessas coisas. Se você vê, você já passou por coisas parecidas, coisas que você teve que abrir mão, amados. Sabe? Para que essa coisa tenha vida em outro canto, em outro lugar, em outra decoração, com outras histórias. Quantas vezes a gente não teve que abrir mão? E Salomão, muito sabiamente, quando dá essa sentença,
E aquela mãe biológica se manifesta dizendo que não era necessário fazer aquilo, que poderia então dar o bebê para aquela mulher. Salomão então diz: dê o filho a essa, porque essa é a mãe. Porque só quem é de verdade, amado, consegue abrir mão. Para que o outro viva, para que a situação seja resolvida da forma certa. Ou talvez nem tão certa, porque ela achou que não teria mais o seu filho, mas que o seu filho viveria. Quem tem crédito com Deus experimenta essas coisas, sabe? Quem tem crédito com Deus experimenta coisas extraordinárias da parte de Deus. E eu vejo pessoas muito frias, sabe? Vieram para a graça de Deus e esqueceram que o nosso Deus, ele não muda e que ele continua realizando milagres, prodígios e maravilhas, amados. Deus é bom em todo tempo. Isso não aconteceu só com aquelas pessoas. O que você quer que ressuscite na tua vida? O que você quer que volte a ter vida na tua vida? Sabe, há muitos pontos que a gente vai deixando para trás, que a gente vai se anulando e a gente vai esquecendo que nós somos homens e mulheres em Deus. E que nós, como filhos, temos crédito com Deus. Um irmão aqui do nosso espaço, eu já comentei isso. Ele caiu com mais de 7 metros, abençoados. Ele caiu de cabeça. Traumatismo craniano, perda de massa cefálica. Sabe, aquele quadro irreversível. A família liga para nós, vai eu e Cris. A mãe não queria entrar, a esposa não queria entrar, abençoados. Quando eu e Cris entramos naquela unidade, o nosso amado irmão Fábio estava com uma cabeça do tamanho 3 vezes ou 4 vezes da que ele já tinha. Inchada, desse tamanho, os olhos para fora. Cris olhou para mim, eu olhei para ela. E eu falei, só o Senhor. Mas Ele é poderoso para fazer. Você acredita que aquela médica veio até mim, até a Cris, e a gente estava perplexa? Sabe? Humanamente paralisadas, humanamente travadas. A gente só sabia clamar. A gente só sabia falar, Senhor, Ele é teu filho. E aquela médica, eu lembro como se fosse hoje, chega para nós e fala, olha, quando vocês saírem daqui, vocês vão falar para a mãe e para a esposa que está lá fora, que não tem jeito. Que não tem possibilidade dele sobreviver. Se isso acontecer, ele vai ser uma pessoa vegetativa. Ele não vai andar, ele não vai falar. Não tem como. Minha amada, meu amado que me ouve, tem momentos na nossa vida que você tem que usar os teus créditos. Você tem que colocar os teus créditos em xeque. Eu olhei para a Cris, eu olhei para aquela médica, eu falei, amada, eu respeito a medicina. Eu sou grata a Deus pela tua vida, pelos anos que você estudou e se dedicou, mas eu venho te dizer uma coisa. Eu creio num Deus que ainda faz impossíveis. Essa história ainda me emociona muito, tem uns 10 anos. Sabe? Mas hoje eu olho para ele assim, eu vejo o amor de Deus na vida daquele homem. E eu falei para aquela médica assim, minha amada, eu creio num Deus que é Pai, sabe? Que Ele querendo, e se for da vontade dEle, o meu irmão vai se levantar dessa cama e ele vai contar os feitos do Senhor Jesus. Ele vai vivenciar o milagre. Senhor, é teu filho. Você sabe que eu ia àquela unidade todos os dias visitar o irmão. A gente se revezava aqui. O meu marido falava, liga para ele, que eu vou falar no ouvido dele pelo celular. E meu marido falava, você vai sair daí. Você vai contar o milagre de Deus na tua vida, meu irmão. Eu estou lhe esperando aqui. Levanta-te. Amadas, eu chegava perto daquele homem. E os médicos só me diziam coisas negativas e eu dizia, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu creio e eu recebo o meu irmão vivo para a glória de Deus. E eu pegava na mão dele, a Cris pegava e nós orávamos.
E a mãe não queria ver, a esposa não queria ver. E eu falava, amada, creia. Creia porque eu creio. Eu creio que ele vai sair daqui. Aquele homem que disse que ia passar 6 meses em coma, porque ele foi melhorando, meu amado. Em 3 meses, aquele homem já estava num quarto de hospital conversando com a gente. Ela falou, olha, ele não vai andar, tá? Ele vai ficar numa cadeira de roda. Aquele homem, quando veio a primeira vez aqui depois desse relato, na nossa reunião, ele estava sentado numa cadeira de roda. Meu esposo falou para ele, Deus não quer você nessa cadeira de roda. Ele não te tirou do leito da morte para você andar de cadeira de roda. Fábio, levante em nome de Jesus. Levante em Cristo Jesus. E aquele homem se levantou, amados, diante dos olhos de todos que estavam na reunião aqui no Sarapuí. E os irmãos quiseram apoiar ele. Meu esposo falou, não. Ele vai vir andando. Porque é assim que é a vontade de Deus. Você nunca mais vai sentar nessa cadeira. Você acredita que aquele homem levantou, amado? Ele foi até o meu esposo, o abraçou. Nós fomos tomados por uma comoção, sabe? Foi um momento glorioso. Essas são as nossas experiências pessoais com Deus. Aquele homem nunca mais sentou numa cadeira de roda, ele está vivo. Ele está entre nós até hoje aqui no Sarapuí. Todos os nossos irmãos aqui no Sarapuí o conhecem. Fábio Sena do Rosário. Ele pode testemunhar esse milagre na vida dele. Ele pode contar exatamente como eu estou lhe contando. Sabe por quê? Porque nós temos crédito com Deus. Os da fé têm crédito com Deus. E quando eu disse àquela médica, eu não recebo. Eu não recebo a morte, eu não recebo a paralisia, eu não recebo, sabe, o meu irmão prostrado. Eu quero ele de pé, eu recebo ele de pé. Aquele homem tem 2 filhas. Aquele homem hoje já tem 2 netos, um menininho e uma menininha que acabou de nascer. Ele está vivendo contando as maravilhas de Deus, amados. O laudo era de morte. Se viver, vai viver vegetando. E hoje aquele homem é uma bênção entre nós. Isso é ter crédito com Deus. E eu fico me perguntando, nós temos esse crédito, amados, nós temos que usá-lo. Você tem crédito com Deus, use na tua casa, use na tua família, sabe? Use no teu lar, no teu emprego, onde você está inserido, na tua vizinhança, no teu bairro. Use o teu crédito com Deus. Avance. Cresça. Você tem o Espírito de Deus. Quando eu tive aquela ousadia, que até hoje a Cris e eu às vezes conversamos, ela fala, minha amada, como assim? Eu falei, minha irmã, eu só tinha fé. Naquele momento que eu avistei o meu irmão daquela forma, eu só tinha a minha fé para usar, queridos. E esse crédito que Deus deu a mim e a você, o crédito que Deus deu a tantas pessoas na Bíblia, que está lá os relatos, como eu te falei aqui, citei alguns para você. Não é diferente nos nossos dias. Existem pessoas esperando a tua reação, o teu falar, o teu agir, sabe? Que você coloque esse crédito em xeque, que você seja ousado no espírito. Ainda há um Deus fazendo milagre em nós, no nosso meio. A graça trouxe uma letargia, a graça trouxe dúvidas. Em vez da graça te trazer mais convicção, sabe? Em vez da graça te colocar de pé e que você seja mais fervoroso, você simplesmente acredita que nem precisa orar. Você acha que vai acontecer tudo o que Deus quer e pronto? Amados, eu passei por momentos na minha vida que eu tive que puxar uma cadeira e sentar e falar, pai, senta aí. Porque eu não quero viver essa situação. Eu não vou viver essa situação. Eu tenho crédito contigo. Porque a minha vida inteira eu tenho vivido com inteireza de coração. Amados, eu vi a provisão de Deus na minha vida, em muitos momentos, quando eu me manifestei.
Quando eu fui atrás daquilo que Deus diz que eu sou, o poder dele se aperfeiçoa é na fraqueza. Então, você não é fraco, porque você tem a força de Deus em você. Então, você tem que começar a manifestar essa glória que está em você. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Use o que você tem na sua mão. Você tem fé. Você tem crédito com Deus. Aqueles que têm crédito, né? Porque eu também acredito que existem pessoas que não têm crédito. Porque não são obedientes. Porque não são filhos tementes. Vivem sob disciplina. Mas eu também acredito, amado, que quando nós abrimos a nossa boca, o nosso Deus, que é rico em amor e misericórdia, se compadece daquele ser fiel, daquele ser, sabe, de luz, daquela pessoa boa que vive com integridade, com inteireza de coração. Na hora que você clama, amado, assim como eu clamei um dia, e eu vi a manifestação de Deus na vida do meu irmão Fábio, quando eu clamei a Deus com ousadia e falei, eu não recebo, a minha vida não vai ser contada dessa maneira. Não vou falar sobre isso. E Deus reverteu o quadro. Deus mudou a história. Porque o nosso Deus, ele age quando você crê. É a tua fé que movimenta tudo. É a tua fé que faz com que ele chame a existência. O que não existe, como se já existisse. Então, receba aí, fé, intrepidez, ousadia. Receba crédito com Deus. Use-os, porque é tempo de crescer, amado. Sabe? É tempo de a gente chegar num outro patamar de glória. É tempo de você contar os teus milagres, as tuas experiências com Deus. É tempo de você abrir a boca e você ver que através da tua vida, o Deus que você serve age. É assim que eu creio. E existem momentos na nossa vida que é único com Deus, sabe? É aquele tete a tete, é olho no olho, só você e Deus sabe. E é só você e Deus que precisa saber. Você não precisa expor para ninguém não, queridos. Mas você precisa começar a viver as maravilhas de Deus. Você precisa viver, sabe? As coisas grandes que Deus quer manifestar na tua vida. Só que você está acuado. Você está entregue a uma graça apática, lerda, sabe? De pessoas totalmente se dizendo sábias, acabam se tornando malucas mesmo, sabe? A graça está trazendo uma grande confusão a todo mundo. Deus não muda não, amados. Aquele mesmo Deus que foi com Ezequias, que foi com essas duas prostitutas que falou, não, corta ao meio. Ela falou, não, dá para ela. Sabe? É a tua ação, é a tua atitude. É a tua fé que vai te levar a um outro nível de experiência com Deus. A tua fé vai te mostrar o quanto Deus é capaz de agir na tua vida quando você começar a agir e se manifestar a teu favor. É necessário que você fale. Se aquelas mulheres não tivessem ido até Salomão e contado a história delas, ela teria recebido aquele filho morto e a outra teria surrupiado o filho dela vivo. Ela falou, não, tem que ter alguém aqui que solucione isso. E nós temos alguém que soluciona, o nosso Deus. Você e eu temos um Deus poderoso que age em favor daqueles que o buscam. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje e eternamente. E nós aqui precisamos mudar. Mudar a confissão, mudar a intimidade com Deus, mudar o tempo que a gente desperdiça com o que não deve e, sabe, e ter uma reflexão com o nosso Deus. Deus precisa ouvir você, querido. Deus precisa conversar com você, amados. Ele continua ouvindo seus filhos. É necessário só que você haja, sabe? E é hoje. O dia hoje está propício para isso. É para ontem, queridos. Vambora! Eia! Subamos e possuamos, porque a graça de Deus verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. Se delicie, aprecie de perto o que Deus pode fazer por você. Deus é um Deus que abunda em misericórdia e amor. Receba para a tua vida isso. Eu recebo. Eu tomo posse.
sabe, das grandes manifestações de Deus no meu lar, na minha família, na minha casa, nos meus vizinhos, na minha família da fé, e você que me ouve, receba grandes manifestações do amor de Deus. Receba, viva, com ousadia, exale o bom perfume de Cristo que há em você. Amém? Conte com a minha vida. Oremos uns pelos outros. Eu não me esqueço de ninguém, queridos. Eu sempre falo, Senhor, Tu és um Pai de amor. E eu sei que Tu ouve a oração de um justo. Aí, vocês que me ouvem, são justos diante de Deus. Foram justificados em Cristo Jesus. Tome posse disso e desfrute do melhor de Deus. Amém? Ó, um grande beijo. Eu sou muito grata a Deus